Você vai ouvir agora o testemunho da irmã Mônica com o tema O Preço da Desobediência. Eu sou Deus, fui eu quem um dia escrevi a sentença de Belsazar. Eu sou Deus, fui eu quem livrei o meu servo e o fogo não pôde queimar. Eu sou Deus, fui eu quem livrei Daniel quando o rei lá na cova jogou. Eu sou Deus, eu sou. Fazeis prova de mim, porque aqui eu estou. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu faço sarar. Na batalha eu nunca perdi, o meu nome é Jeová. Eu humilho o exaltado e humilhado eu faço levantar. Eu dou força ao fraco, pois comigo nenhum outro há. Eu sou Deus, fui eu quem queimei o holocausto quando Elias fez prova de mim. Eu sou Deus, fui eu quem chamei Samuel e ele pensava que era Eli. Eu sou Deus, fui eu quem abriu o mar vermelho para o meu povo passar. Eu sou Deus, eu sou. Fazeis prova de mim, porque aqui eu estou. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu faço sarar. Na batalha eu nunca perdi, o meu nome é Jeová. Eu humilho o exaltado e humilhado eu faço levantar. Eu dou força ao fraco, pois comigo nenhum outro há. Nesta noite eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Sou grata a Deus por esta rica oportunidade que a qual o Senhor tem me concedido para tão somente relatar esse lindo e glorioso testemunho, para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha cada dia mais ser exaltado e glorificado nos céus e também aqui na terra. Irmãos, eu quero deixar para a nossa meditação no livro de Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo 39, que diz a seguinte expressão: vede agora que eu sou, e nenhum Deus há comigo. Eu mato,
eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Assim diz a palavra de Deus. Pois quando somente o Senhor, Ele tem o poder para matar, para dar vida, para ferir, e somente Ele pode sarar. E também ninguém pode escapar das mãos do Todo-Poderoso. Eu quero relatar nesta noite quando o Senhor um dia teve um encontro na minha vida, e Ele ali tão somente me tirando de lugares muito difíceis aos olhos de muitos. Quando muitos achavam que para mim não tinha jeito, e também na minha família, quando ali eu era uma ovelha negra da família, por situações difíceis que a qual eu vivia a praticar no mundo, neste mundo corrupto, quando muitas vezes tinha alguém na minha parentela que a qual orava pela minha pessoa, mas como eu era uma pessoa assim muito rebelde, quando o Senhor ali, Ele tão somente foi me tirar de dentro do espiritismo, da prostituição e das drogas. E para muitos não tinha jeito para mim, por eu ser uma pessoa rebelde, uma pessoa muito usada pelo adversário. Mas um certo dia eu me acordei com a voz falando comigo, e aquela voz dizia para mim: Mônica, sou eu, Senhor dos Exércitos, que estou a falar contigo. Levanta-te, porque grande é a obra que eu tenho contigo na terra. Mas ali eu procurava alguém para falar, perguntava quem falou comigo, então somente alguém, dizia para mim: eu não falei com você. E este alguém que eu perguntava era o meu esposo, se ele tinha falado comigo. E ele dizia que não estava falando comigo, que eu fosse me deitar, pois eu estava muito embriagada quando eu tinha consumido várias doses de bebida. E ali eu retornava para o meu leito. E ali, voltando ao leito para cochilar novamente, aquela voz voltava e dizia bem forte aos meus ouvidos: Mônica, levanta, sou eu, Senhor dos Exércitos, que estou a falar contigo. Mais uma vez eu levantava, perguntava para ele o que foi que ele falou. E ele ali aborrecido, mandava eu sair de perto dele, dizia que não tinha falado comigo. E eu retornava ao meu leito, e aquela voz pela terceira vez bradava com muita autoridade, dizendo: Mônica, sou eu, o Senhor dos Exércitos, que estou a falar contigo. Levanta-te, porque grande é a obra que eu tenho contigo na terra. Aleluias. E ali eu me levantava, procurava, eu não via, mas eu começava a tremer, eu começava a chorar e dizia: alguém falou comigo. Eu não sei quem é este alguém que está falando comigo, mas tem alguém aqui dentro de casa falando comigo. Isso era madrugada, mais de 3 horas da manhã, e ali quando eu me levantava, aquela voz dizia para mim: tome um banho, cubra o seu corpo, corte essas unhas e tire esses esmaltes das suas unhas. E ali eu ficava assim, procurando a voz, não encontrava ninguém, mas ali eu me sentia assim como que alguém tivesse me abraçando, me fortalecendo, como alguém tivesse ali tomando conta de mim. Naquele momento eu me sentia leve, eu me sentia maneira, eu me sentia uma pessoa diferente. E quando eu andava dentro de casa, aquela voz dizia: sou eu, o Senhor dos Exércitos, que estou a falar contigo nesta madrugada. Sou eu, o Deus dos crentes. E ali eu ficava procurando, não, como é que pode Deus falando comigo, Deus dos crentes, quando eu não gosto de crente, eu não suporto um crente, eu não quero ver um crente nem de longe na minha frente. Como é que esse Deus pode falar comigo? Mas mesmo assim, eu obedecia aquela voz, porque aquela voz era algo assim que eu sentia como que tivesse um ser ali, uma força muito forte, muito positiva, me dominando, me transformando da pessoa que eu era, coração duro, tão rebelde, para uma outra pessoa. Eu ia me sentindo leve, ia me sentindo quebrantada, e ali eu obedeci aquela voz. Eu tomei um banho, eu cobri o meu corpo, eu cortava as unhas, eu tirava aquelas tintas das minhas unhas. Quando eu só usava muito aqueles esmalte, era café, rebu, aqueles esmalte muito forte. Era uma pessoa assim, muito vaidosa, só gostava de andar com muita vaidade, cabelo bastante curtinho, tipo o corte de um cabelo de um homem, aquelas argolas grandes nas minhas orelhas, shorts muito curtos, andava praticamente seminua para chamar a atenção das pessoas. E ali eu me sentia já diferente. Eu comecei ali a tirar tudo ali
a cortar minhas unhas, a tirar aqueles esmalte, e tomei um banho, eu cobri o meu corpo, e ali eu fui para a casa do Senhor. E chegando ali, eu na porta da igreja, eu não queria entrar, porque uma voz negativa dizia para mim: por que você vai entrar aí? Você tem feito tantas coisas erradas, e aí não é o seu lugar, saia daí. Mas outra voz dizia para mim assim: não temas, entre porque eu sou contigo, não temas, entre porque eu sou contigo. E ali eu sentia de um lado alguém me puxando para que eu não entrasse, mas no outro lado alguém me puxava entrando dentro daquele templo. E eu entrando naquele templo, eu ouvi uma pregação, quando aquele pregador estava pregando e dizia: Deus te trouxe neste lugar, porque Deus já teve um encontro, fez a obra na tua vida, mas Ele te trouxe neste lugar, para que o povo dele pudesse te conhecer, e pudesse tão somente respeitar, e saber que tu agora pertence ao Deus Todo-Poderoso. E ali eu chorava muito, e voltando para o meu lar, eu procurava o meu esposo, a minha mãe, dizia: eu agora sou crente, eu agora vou prosseguir este caminho. E ali eu prosseguindo o caminho dos crentes, Deus, pela sua infinita misericórdia, com 17 dias de crente, ali Deus, Ele me batizava com o seu Espírito Santo. Deus, Ele me batizando com o seu Espírito Santo. Muitas vezes eu começava a caminhar para a casa do Senhor, e naquela caminhada eu via quando Deus, Ele se utilizava do seu servo de várias maneiras. Hoje em dia as pessoas dizem que Deus, Ele não pula, Deus, Ele não marcha, Deus, Ele não anda, não tem necessidade disso. E quando eu via aquela observação dentro dos templos da casa do Senhor, quando muitas vezes os irmãos se levantavam e diziam: eis que eu sou Deus, estou no meio dos meus, e quem pode impedir eu andar assim, eu fazer assim? E eu via Deus ali se utilizando de movimentos assim, muito estranhos. Quando eu via aqueles tipos de movimento, eu ficava aborrecida dentro de mim. Eu dizia: como é que pode? Deus é um Deus santo, um Deus puro, está no alto trono dele, no sublime trono. E como é que pode que Deus vai estar no meio da igreja falando com outro pecador, mesmo usando um pecador e falando com outro pecador? Eu não creio que Deus, Ele anda no meio do seu povo. Eu não creio que Deus, Ele pode se utilizar dessas maneiras que a qual eu estou vendo. Eu não falava para ninguém, mas eu ficava ali tão somente pensando. E eu ficava muitas vezes com aquela vontade de me levantar, pegar aqueles irmãos, colocar para sentar, ou mesmo pegar assim pelo braço ou pela roupa e colocar para fora da igreja. E eu dizia: não tem necessidade de você ser crente e estar com esse movimento dentro da casa do Senhor. É um movimento esquisito. Quando é uma pregação que vem dentro da palavra, a gente sabe que Deus está o tempo todo ali falando dentro da sua palavra. Mas eu não creio que Deus fala dessa maneira com o seu povo no meio da igreja. E muitas vezes ali, o Senhor usava alguém e dizia para mim, para que eu descesse ao vale da oração, para que eu descesse tão somente e cavasse o poço, me humilhasse, me prostrasse diante dele, porque grande seria a providência dele na minha vida. Mas ali eu ouvia e não dizia nada, ficava calado, eu saía e ia embora, e tão somente eu não cria. E sempre eu caminhando, e o Senhor sempre falava a mesma coisa, usava pessoas para mim, às vezes dentro do ônibus, às vezes na rua, onde quer que eu esteja. O Senhor dizia que via o desejo do meu coração e via os meus pensamentos. Mas dizia para mim que ai de mim, se eu fizesse aquilo que eu tanto tinha vontade de fazer. Mas Ele não tinha permitido. Ele não permitia eu me levantar e fazer como eu queria fazer. Fazer o que, irmãos? Colocar os irmãos para sentar, ou até mesmo colocar para fora da igreja. Pois eu dizia que não tinha necessidade de servir a Jesus daquela maneira. Se levantar, muitas vezes correr, muitas vezes pular, muitas vezes andar de maneiras assim a qual eu ficava assim admirada e não queria crer. Eu não acreditava que Deus se utilizava e andava no meio do seu povo daquela maneira. E muitas vezes Deus sempre usava alguém e dizia para mim que no tempo dele Ele ia me entregar uma grande obra. E quando Ele dizia que ia me entregar uma grande obra, eu dizia: Deus, Tu sabes que eu saio na campanha evangelizadora. Tu sabes que eu saio na visita aos enfermos. E eu não quero nunca, Senhor, uma responsabilidade na Tua casa. Pois eu já tenho uma responsabilidade, Senhor, de fazer a Tua obra, levar o Teu ID, mesmo sem saber ler, mesmo sem saber escrever, mesmo sem saber me expressar. Mas a Tua graça me basta. E eu quero continuar levando o ID da Tua palavra
ao campo, Senhor, visitar os enfermos, mas eu não quero, Senhor, nunca uma responsabilidade na tua casa. E muitas vezes alguém dizia para mim que eu tinha que me casar, eu tinha que descer as águas, para que no tempo do Senhor, quando Deus ordenasse os servos dele me procurar para me entregar uma grande obra, eu viesse estar com a minha vida espiritual e a minha vida material conjugal legalizada diante dele. Só que eu olhei para o céu e eu disse: olha, Deus, se tu estás vendo que um dia tu vai me entregar uma grande obra, tu sabes que eu não quero, e não tem quem faça eu querer, pois eu prefiro a morte, eu prefiro que tu me mate, eu prefiro que tu abra essa terra e engula essa outra terra podre que sou eu, mas nunca eu vou me casar, nunca eu vou descer as águas, e nunca eu vou querer uma responsabilidade na tua casa, pois não tem quem faça eu aceitar o que tu queres na minha vida. Eu vou te servir da minha maneira, do meu jeito que eu quero, e tu vai ficar sempre me olhando, me ajudando, me abençoando, mas eu não vou te obedecer como tu queres, eu não vou te servir da maneira que tu queres que eu te sirva. Eu vou ser crente do meu jeito que eu quero ser. Passou-se, irmãos, quando foi negócio de uns 8 dias, Deus ali, eu indo para uma vigília, e Deus ali por madrugada, numa madrugada assim, às 3 horas da manhã, Deus ali usava a secretária daquela campanha e dizia para mim: desce com muita pressa, porque o meu tempo é chegado na tua vida, pois os leitos do hospital, ele já te espera. Vais tu para o leito da dor, e lá tu vais gemer, gemer, gemer e gemer por longo tempo. Só que quando as pessoas falavam assim para mim, eu não dava crédito, eu não acreditava. Por quê, irmão? Porque primeiramente eu não acreditava na profecia. E quando eles falavam daquela maneira, eu não queria crer que era o Senhor. Para mim, ele estava me ameaçando, me amedrontando. Eu não queria aceitar que era Deus que estava falando comigo. E sempre Deus usava um, usava outro e falava, mas entrava no ouvido e saía no outro, porque eu não acreditava na profecia. Viesse a palavra que viesse, nível, prumo, correção, como Deus quisesse falar, dentro da Bíblia Sagrada. Mas esse negócio de Deus usar o seu servo e falar com o outro, eu não cria de maneira alguma. E quando foi um certo tempo, eu indo para o presídio Aníbal Bruno, e ali, voltando daquele presídio, 4:30 da tarde, eu estava numa parada de ônibus, uma parada antes do Hospital da Restauração. Ali eu estava aguardando o coletivo passar, e tinha um moço vendendo ali picolé, e aquele moço olhava para mim e me saudava com a paz do Senhor, com muita alegria. Quem olhasse para ele não dava nada por ele, pois ele estava ali, trabalhando materialmente, mas ele estava ligado no trono da glória de Deus. Ele olhava para mim e me dava a paz do Senhor. Ele dizia: a paz do Senhor santa, com muita satisfação. Mas eu tinha vergonha de saudar os meus irmãos. Eu não suportava quando eu via um crente glorificar o nome do Senhor com uma certa altura, pois eu achava que não tinha necessidade de estar dentro da igreja dando glória a Deus muito alta. Eu achava que não tinha necessidade de passar um pelo outro e saudar a paz do Senhor com uma certa altura, pois estava chamando a atenção das pessoas, e as pessoas que não eram evangélicas não entendiam. E ali ele me saudava com muita satisfação. Mas ali, quando ele me saudava, eu mal batia com a boca, mal bati com os lábios, respondendo a ele. Só batia com os lábios, mas ele não ouvia o tom, o som da minha voz, porque eu não falava de um modo para que alguém viesse ouvir. E naquele momento, aquele moço, ele começou ali a falar em mistério com Deus. Ele olhava para o céu e dizia assim: Senhor, é tão difícil, mas se tu queres, Senhor, eis-me aqui. E ali ele saía falando em mistério, e quando eu ouvi aquilo, eu disse: misericórdia, eu só espero que ele não venha para o meu lado, pois eu vivo dentro da igreja, vivo no meio do povo do Senhor, e eu não entendo, eu não creio, eu não acredito nessas coisas que Deus fala, que Deus faz e acontece. Ainda mais os ímpios que estão aqui. As pessoas não crentes não vão crer, não vão acreditar, não sabem o que é isso, simplesmente vai achar que ele está ficando louco. E eu só espero que ele não venha para o meu lado. E ali tão somente eu procurava me recuar, afastava um pouco, para que ele não viesse à minha direção. Mas Deus, irmão, quando ele quer, e ninguém pode impedir quando Deus quer. E naquele momento ele vinha à minha direção, e chegando próximo a mim, ele colocava a mão no meu ombro e dizia estas palavras para mim, com muito autoritário, um brado de autoritário.
Ali ele dizia assim para mim, essa palavra. Irmão, você que está escutando esse testemunho para a glória de Deus, preste bastante atenção. Quando ele falava para mim essas palavras e repetia por algumas vezes, ele dizia tão somente assim: mulher, sou eu, Deus, que estou a falar contigo neste lugar. E eu te digo tão somente assim, terra. Quem és tu, terra, para querer impedir eu falar contigo, terra, no meio das terras e sobre a terra? Quem és tu? Falo como quero, falo aonde quero e falo da maneira que quero. E ninguém pode impedir eu falar, eu me revelar, eu marcar o encontro aonde eu quero e como eu quero. E naquele momento ali, eu abaixava a cabeça com muita vergonha e ele dizia para mim: aguarda tão somente, grande será a espadada na tua saúde. Vou eu marcar o encontro contigo na terra. Marca o dia de hoje, marca a hora, marca os minutos e marca os segundos. E verás tu que sou eu, o teu Deus, que estou a falar contigo neste lugar. Eu te digo tão somente, vou eu te quebrar. E ele dizia essa palavra por várias vezes repetida. Ele dizia: vou eu te quebrar, 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 te quebrar e te quebrar. E depois que eu te quebrar, vou te amassar, te amassar, te amassar, te amassar, te amassar, te amassar, te amassar e te amassar. E depois que eu te amassar, vou pegar o bolo de barro, vou sacudir de um lado para o outro, vou jogar no chão. E depois que tiver no chão, vou começar a pisar, vou começar a sapatear, vou começar a fazer da minha maneira de Deus, até que o barro fique no ponto da ligatura que eu quero. E depois eu retorno a pegar novamente o bolo de barro e jogo lá dentro da fornalha. E depois que estiver dentro da fornalha, vou eu aumentar a última temperatura. E eu te digo, lá tu não irás morrer, porque é necessário que eu esteja contigo dentro daquela fornalha. E neste deserto da dor, basta tu forte, corada, bonita e o brilho do meu espírito na tua vida. Eu não vou deixar o mal te consumir, para que ninguém venha ter pena de ti. Aguarda tão somente e verás tu. Tu diz que eu sou amor, tu diz que eu sou misericordioso, tu diz que eu sou compassivo, eu sou. Mas também tu não sabes como eu sou terrível. Eu sou o que eu sou. E eu vou tocar na tua saúde, numa área que vai afetar todos os teus organismos. Vou eu tocar na tua saúde em uma área que vai afetar todo o teu organismo. E vais tu gemer, 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 gemer e gemer. E verás tu que eu sou Deus de amor, mas também eu sou terrível. Porque como terrível, 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 eu irei tocar na tua saúde. Vou eu fazer na tua saúde existir aquilo que não existe. O que não existe, vou eu fazer existir. E quando o mundo tu chorar, te humilhar, te quebrantar, descer o vale da oração, vou eu, por misericórdia, porque muito te amo, vou eu me levantar do meu trono, vou eu derrubar as barreiras de frente dos aparelhos e vou permitir o homem da medicina descobrir o mal. E ali eu chorava, mas eu não cria que o Senhor a qual ia fazer assim na minha vida. E ele dizia: aguarda tão somente, de repente será a espadada na tua saúde. E essa espadada não será para a morte, será para um longo gemido na terra. E quando tu receber essa espadada, vai ser de repente o ai, o gemido. Tu vai estar bem, nada tu vai estar sentindo. Mas quando chegar a hora de ordenar a espadada a te ferir, a tocar na tua saúde, vais tu sentir um impacto muito forte e verás tu que eu sou terrível.
E ali o Senhor falava para mim aquelas palavras e dizia: te prepara, porque vais tu passar um processo. Dentro do processo vai se repetir o processo. E quando tu achar que a noite vai clarear na tua vida, vais tu passar todo o processo novamente. E este processo, dentro do processo, vai se repetir o processo, é na mão do homem da medicina. E eu te digo, o homem, ele é mau, mas não te preocupa, porque eu estou a te falar que não é para a morte, é para um longo gemido na terra. Quantos vão olhar para ti, não vai dar crédito. Quantos vão olhar para ti e vai dizer, ela não passou por tudo isso. Quantos vai se levantar, quantos vai tocar. Mas eu te digo, não te preocupa, deixa os tocadores comigo, porque eu, Deus, irei ao encontro de cada tocador e vou mostrar a cada tocador como é que se toca no instrumento que eu estou a trabalhar, que eu estou a lapidar, que eu estou a preparar, que eu estou a afinar para uma grande obra na terra. Eu conheço o teu coração, mulher. Eu sei que a terra é seca e o coração ele é duro, mas eu vou molhar a terra, vou quebrar o coração, e verás tu que eu sou o Senhor, que posso, que mando e que faço, e não sou ordenado por ninguém. E ali ele falava tudo isso para mim. Dizia que grande seria o reboliço para o homem da medicina descobrir. Irmãos, isso foi no último domingo de dezembro de 2002. E quando ali ele falava, eu passei somente o mês de janeiro boa. 14 de fevereiro eu estava trabalhando. Ali quando eu largava para vir embora para casa, uma passada que eu dava, me batia uma dor muito forte por trás das minhas costas. E essa dor foi como que alguém tivesse vindo com a faca ou uma peixeira, não sei, algo muito forte assim, e tivesse dado uma furada por trás. Que quando deu essa furada, eu sentia varar de um lado para o outro. Era uma dor muito forte. Ali eu não podia mais andar, não podia mais me mexer, e foi tomando as minhas pernas, e eu pedia socorro a Deus. Eu dizia, que dor forte, Deus tenha de misericórdia, me ajude, pois essa dor, não estou aguentando me mexer do local. E no outro dia, irmãos, eu amanheci pior, e cada dia mais piorando, sendo socorrida à mão dos homens. E os homens olhavam para mim, me medicavam, mandavam eu vir para casa, e dizia que eu não tinha nada, que foi um mau jeito que eu dei, e eu ia melhorar, que ele ia passar, pois nada eu tinha. E cada dia mais eu piorando. E foi do jeito que o Senhor disse. Ele dizia, somente quando muito eu chorasse, me humilhasse, me quebrantasse, por misericórdia, no tempo dele, ele ia se levantar do seu trono, ia derrubar as barreiras e permitir os aparelhos acusar o mal. E ali, quando aconteceu deles vir descobrir, eu estava já com 6 meses, sofrendo, sendo socorrida, já muito assim, perturbada, pois ali como eu vim de lugar difícil, e ali para mim, eu ficava assim, perguntando o que é que está acontecendo na minha vida, eu não estou entendendo. E aquela voz dizia assim, quando tu não era crente, tu vivia aí gozando saúde. Hoje em dia tu se encontra nesse caminho, estás vendo a situação que tu estás, e muitas vezes aquela voz dizia, volta para o lugar que tu vivia. Mas ali, mesmo assim, incrédula, mesmo assim sem crer nas grandezas de Deus, mesmo assim eu dizia assim, o sangue de Jesus há poder. Essa voz manda eu voltar para os lugares difíceis que a qual Deus me tirou, mas está repreendido em nome de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo, não sei, mas seja lá o que for, eu sei que eu vou ficar boa. E vou me levantar e vou cantar o hino da vitória. E ali eu voltando para o médico já com 6 meses de tratamento, de muitos exames, todos os exames que eu fazia, tirava vários de raio-x, muitos exames, todos ele dava tudo normal, dizendo que eu não tinha nada, dava tudo negativo. E ali eu me perturbava, irmãos. E quando foi um dia, eu chorando muito, eu dizia, Senhor, me perdoe, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, mas seja o que for, permite os médicos fazer com que ele descubra o que eu tenho. E certo dia a médica dizia, vou passar um exame para você, este exame é um pouco caro, mas vamos fazer um jeito para fazer. E ali fazendo uma tomografia,
acusava, ele dizia para mim: olha, Mônica, você se encontra com hérnia discais, que no caso é hérnia de disco. Hoje em dia é normal, muitas pessoas estão com este problema, mas no meu caso, você entenda, Deus ele disse que ia fazer existir na minha saúde aquilo que não existia. Ele dizia para mim que ia me ferir, e da maneira que ele ia me ferir, ele ia tocar na minha saúde, numa área que ia afetar todos o meu organismo. E ali foi como Deus ele quis me ferir. Muitas vezes a pessoa já sente, mas eu não sentia nada. Eu gozava bastante saúde na minha vida, mas ali quando chegou o tempo de Deus, ele fez aquilo que ele disse que ia fazer. Ele permitiu, ele criou, ele existiu, aquele mal existir que a qual não existia em mim, porque foi de repente de Deus na minha vida. E ali, quando os médicos disseram que eu tinha que me hospitalizar para fazer a cirurgia da coluna, e eu chorava, dizia ele que eu não ia ficar, que eu não queria, e ele dizia que eu estava com uma situação muito difícil, pois as hérnias estavam muito grandes, e se a qual não operasse, elas iam crescer mais, ia chegar um ponto que ia perfurar a medula da minha coluna, e se viesse a atingir os nervos, ia dar paralisia e nunca mais eu iria andar. Se eu operasse, eu tinha o risco de eu ficar paraplégica, mas também se eu não operasse, eu também tinha o risco de eu ficar paraplégica, mas era melhor que eu operasse e não corresse o risco de ficar paraplégica sem a cirurgia. E ali eles me hospitalizaram, me operaram. E eu com 5 dias de operada, eu ali gritava muito, chorava muito. E o médico chegava para mim e dizia: você continua gritando com tantas dores? Eu não estou entendendo por que você está gritando com tantas dores. E ali quando eu dizia para ele: faça alguma coisa, me ajude, ele dizia: eu não sei o que está acontecendo, pois muitas pessoas dessas eu tenho operado com esse mesmo problema. Muitas se levaram 3, 4 pontos, cirurgia pequena, passa poucos dias, recebe alta e está tudo bem. E você está uma situação difícil. Eu não estou entendendo o porquê, mas mesmo assim eu vou mandar fazer uma ressonância magnética para saber o motivo que você está gritando com tantas dores. E ali fazendo aquela ressonância, ele me levava dali, daquele hospital que a qual me encontrava, para um outro hospital, para fazer as ressonâncias. E fazendo a ressonância, eu voltando, ele ali dizia para mim: dona Mônica, infelizmente, hoje você está com 5 dias de cirurgiada, infelizmente fizemos uma ressonância, e nesse outro exame, está acusando que apareceu, tem mais 2 hérnias de disco, que está do local, da onde eu lhe operei, mais para cima um pouco. Portanto, a gente vai ter que levar a senhora de volta para o bloco cirúrgico. Vamos ter que fazer mais 2 cirurgias agora. Vamos abrir, tirar as outras 2 hérnias que apareceu e reabrir a primeira cirurgia recente para parafusar a sua coluna. Pois no local que foi feita a cirurgia, as medulas estão comprimindo uma, encostando na outra. E então está topando no nervo e você está com dificuldade de não poder se comover. Vamos ter que fazer mais 2 cirurgias. Abrir, tirar as outras 2 que apareceu e reabrir a primeira cirurgia e parafusar a sua coluna. Ali eu chorava muito, pois eu não queria ficar, não queria fazer mais. E naquele momento eu disse: Deus, eu não quero mais viver. Deus, se é para que eu volte para a mesa novamente, me leva, pois eu não estou mais suportando. É muita dor, é muita tortura, é muito sofrer, Deus. Mas ali eles preparavam tudo para me levar de volta. E antes de ir, ali sempre chegava as irmãs que visitavam o hospital, e ela dizia para mim: minha filha, não se preocupe, Deus está trabalhando na sua vida de uma maneira tremenda. Deus, ele deu muita oportunidade a você. Você não desceu, você não se humilhou, você continuou no seu sou, no eu sou, no eu posso, no eu faço. E Deus estará mostrando a você que você é o barro, está nas mãos dele. Ele é o Senhor que tudo pode, e agindo Deus, trabalhando Deus na tua vida. Minha filha, quem é que pode entender? Quem é que pode, minha filha, impedir? Deixe o Senhor trabalhar. Vais tu passar o vale da sombra da morte, mas não te preocupa, porque o Senhor, ele está contigo. E voltando ali para aquela mesa de cirurgia mais uma vez, pois quando o médico já tinha me colocado ali,
7 horas da manhã, já ia dar 1 hora da tarde, quando ali o Senhor, ele terminava ali, aqueles médicos de fazer a cirurgia, estava ali costurando, ali dava uma hemorragia muito forte em mim, e naquela hemorragia, irmãos, foram quase 2 horas de hemorragia. O meu organismo, ele não queria aceitar aquele corpo estranho, aqueles parafusos que a qual o médico tinha colocado em mim. Aí ficava naquele rebuliço, ele chamava, era muito bolsa de sangue, eu tomando sangue, era um braço no sangue, outro tomando soro, o maxilar deslocado, uma turbação na boca, uma turbação no nariz, no balão de oxigênio. E ali eu pedia socorro, eu pedia misericórdia a Deus somente no oculto, pois eu já tinha sofrido muito, eu não aguentava falar, não tinha como falar, até por causa da turbação que estava tanto na minha boca como no nariz. Mas ali, quando eu dizia, Senhor, me perdoe, porque agora verdadeiramente eu sei que Tu és o Senhor, tenha de misericórdia, Senhor, me ajude a voltar para o meu lar, Senhor, me tire deste lugar, Senhor, não deixe assim eu partir desta maneira, pois eu preciso, Senhor, retornar a ver, Senhor, a minha família. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, Senhor, ainda estou tão nova para partir assim. Me ajude, pois eu dizia isso a Deus somente na mente, pois eu não conseguia, irmãos, falar. E naquele momento eu escutava quando a avó dizia, não temas, não temas, não temas, não temas. Porque naquele momento eu começava a me humilhar, a me quebrantar, a pedir socorro, a pedir a graça, a misericórdia de Deus. Eu começava a ver que eu não era nada, que eu não podia nada. Somente o Senhor era, somente o Senhor podia. E somente o Senhor estava fazendo na minha vida aquilo que Ele tinha falado. Quando Ele passou 3 anos me avisando o que era que ia fazer comigo, e eu simplesmente queria pegar os vasos de Deus, botar para sentar. Eu duvidava que Deus fazia, eu não cria na profecia, e por eu querer pegar os vasos de Deus para sentar, por eu não crer na profecia, por eu duvidar que Deus ia me levar para o leito da dor, irmãos, Deus falou para mim que grande seria o barulho das sirenes ligadas, e de um lado para o outro eu ia estar sendo transportado no oculto pedindo socorro a Ele, mas eu não cria que Ele ia fazer. E do mesmo jeito ali foi preciso fazer vários exames, e ali eles me transportavam sempre de um hospital para outro. Cada cirurgia realizada, 2, 3 dias depois tinha que fazer a ressonância magnética para saber o motivo de tantas dores. E na primeira vez, quando ali eles me internavam, na primeira cirurgia eu passei quase 30 dias. No segundo internamento eu fiquei 19 dias. Terceiro internamento eu fiquei 14 dias. E do mesmo jeito que a qual Deus falava para mim, e Ele dizia assim, vou eu te quebrar, vou eu trabalhar na tua vida, porque muito eu te amo, e a obra é muito grande que eu tenho contigo na terra. Mas te digo tão somente que vou eu me utilizar de ti com muito poder, muita autoridade, muita ousadia dentro dos templos. E quantos não vai entender? Ainda tu no leito da dor, eu irei me utilizar de ti da maneira que me apraz, porque eu sou o Senhor, para que tu saiba que eu sou o que eu sou, e ninguém pode impedir quando eu, Deus, assim quero fazer. E ali Ele dizia para mim que ia se utilizar de mim, mas para Ele se utilizar de mim de várias maneiras, da maneira que Ele queria, era necessário que Ele desse um longo passeio comigo no deserto. Eu darei um longo passeio contigo no deserto. Neste deserto vais tu estar gemendo, 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 e eu te mostrarei, mulher, que tu irás aceitar o meu querer, a minha vontade de Deus na tua vida. E tudo que eu vou determinar tu passar, tu verás tu que eu sou o Senhor, que eu sou amor, mas também eu sou terrível. Tudo isso é porque eu te amo. A obra é muito grande, é tremendo o que eu tenho contigo na terra, mas para isso é necessário um longo passeio contigo no deserto.
Quando muitas vezes Deus falava para mim que me queria numa bancada de uma comissão. Mas ali muitas vezes eu olhava para as irmãs com muita humildade chegavam para mim e diziam assim: irmã Mônica, venha fazer parte com a gente numa comissão. E eu olhava para elas e dizia: não, irmã, eu não vou passar o dia todinho dentro de uma igreja, dentro de 4 paredes, assentada nos bancos duros, orando por pessoas que nem sabem que eu existo. Não, eu não vou. Isso fica para essas irmãs desocupadas, irmãs que não têm o que fazer, pois eu sou uma pessoa ocupada e eu jamais vou estar o dia todinho dentro de 4 paredes, orando por pessoas que nem sabem que eu existo. Eu trabalho, jamais eu vou deixar o meu emprego, deixar de ter minhas coisas, para estar o dia todinho assentada dentro de uma igreja. Isso não serve, isso não dá para mim. Eu não aceitei Jesus para estar dentro de um cativo desta maneira. Saio ao campo aos domingos, saio nas terça-feiras, visita aos enfermos, e para mim tá bom demais. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa para Deus. E ali as irmãs olhavam para mim e ficavam tristes. Dizia: irmã, não diga isso. E eu dizia: eu digo porque eu vou servir a Deus da maneira que eu quero, e eu jamais vou voltar, irmãos. Olha, se Deus tiver negócio na minha vida, Ele tem que verdadeiramente trabalhar, fazer uma grande obra, porque eu não vou fazer o que os irmãos pedem, que os irmãos mandam. Outra coisa, jamais eu vou estar como os irmãos querem, com a vida toda legalizada diante de Deus. Eu não vou. Para essas dirigentes, esses homens, esses pastores, esses homens de ministério, tá vindo atrás de mim, dizendo que Deus revelou eu a eles para entregar uma responsabilidade. Eu não quero. Então deixa a minha vida como está, porque eu já vou ter uma desculpa de dizer para eles que eu não posso, pela minha vida que não está legalizada diante de Deus. E o que vai levar eu para o céu não é eu estar com a responsabilidade na igreja, é eu dizer que sou crente e pronto, e acabou-se. Mas hoje, irmãos, eu estou vendo que não é assim. Quando fazem essas 3 cirurgias, e agora, pela misericórdia de Deus, eu sentindo muitas dores, voltando para o médico, e ali o médico descobriu que os parafusos que colocaram em mim não era parafuso de platina, e nem era parafuso de titânio, e nem era parafuso de cobalto, pois existe vários tipos de material. E o material que o médico colocou em mim foi parafuso de metal. E este parafuso de metal, ele está descascando, ele está soltando um bronze, uma tinta verde, e está afetando todo o meu organismo. E ali ele ficou surpreso, dizendo para mim que não sabia como eu estava viva, pois as medúlaas da minha coluna estavam tudo infeccionada e estava afetando todos os meus órgãos. Não sabia como ia tocar em mim, mas não tinha como me ajudar. Tinha que me abrir novamente, tirar aqueles parafusos de metal e colocar outro tipo de parafuso de titânio. E agora eu estou aqui aguardando o tempo de Deus para fazer essa outra cirurgia. Para mim não tem sido fácil, é muito difícil, mas aqui foi promessa de Deus. Foi necessário Deus falar, eu passar para poder eu crer que Deus Ele é, que Deus Ele pode, que Deus Ele faz, e ninguém não pode impedir quando Deus Ele quer agir, quando Deus Ele quer fazer. E quando Deus usava aquele irmão, ele dizia para mim: mulher, no leito da dor virá para ti um convite. Ainda não vai estar tu curada. E este convite é para que tu possa sentar em uma bancada. E esta bancada é para uma grande preparação na tua vida, para uma grande obra. E se tu disser que não, e quanto mais tu disser que não, mulher, mas vou eu apertar, apertar, apertar e apertar os parafusos. E quando ele falava que ia apertar os parafusos, eu simplesmente ali, irmãos, por eu não crer na profecia, eu sondava, eu dizia assim: parafuso, agora foi que deu, como é que vai ter parafuso em mim? E eu por acaso virei algum móvel para ter parafuso no meu corpo? Eu sou uma pessoa humana de carne e osso. Se eu já não acredito e ouvindo umas coisas dessa, é que eu não acredito mesmo, não posso acreditar, não tem quem faça eu acreditar.
de jeito nenhum na profecia. E passando o tempo, hoje em dia eu me encontro do jeito que ele disse que era um processo. Dentro do processo ia se repetir o processo. Fiz as 3 cirurgias e agora, quando eu penso que a noite vai clarear, que está perto da minha vitória, vou eu mais uma vez passar todo o processo. Pois eu tenho pedido muito a Deus para que ele venha fazer a obra na minha vida, mas ele tem falado para mim. Eu disse que quando tu achasse que a noite ia clarear, ia tu passar todo o processo. E agora, irmãos, vou ter que fazer a 4ª cirurgia para a glória de Deus. Eu quero tão somente relatar que a situação que eu estou a passar não tem sido fácil. Você pode até dizer, fulana, ciclana, algumas pessoas têm esse mesmo problema dessa hérnia, mas cada caso é um caso. Sabemos que existem muitos testemunhos gloriosos para a edificação de uma igreja na terra, mas o meu caso, eu estou testemunhando, não porque eu quero, mas ordenada por Deus, porque Deus, quando ele disse que ia me ferir, ele disse, e no tempo irás tu gravar esse testemunho para os 4 cantos do mundo ouvir e o meu nome ser glorificado, e verás tu que eu sou o Senhor que posso. E hoje em dia, irmãos, eu estou aqui testemunhando, não para me amostrar, não para querer aparecer, não, mas cada vez que eu conto esse testemunho, eu me edifico a mim mesmo, eu procuro andar com meus pés mais junto diante de Deus, eu procuro ser mais crente, eu procuro mais obedecer ao Senhor, eu procuro estar mais perto do sangue de Jesus, prostrada ali nos pés do Senhor, pedindo força, graça e socorro a Ele. Muitas vezes alguém anda até procurando uma direção e pedindo para testemunhar. Eu não tenho nada contra aquele que está testemunhando, mas se dependesse de mim para que eu fosse pedir a alguém para testemunhar, nunca eu iria fazer isso. Eu vou porque eu prometi a Deus que iria obedecer a Ele. E para obedecer a Ele, Ele disse, tu estás me prometendo que vai me obedecer, e eu vou começar a te testar. E hoje, Deus tem me testado, estou no teste de Jeová, estou no teste de Deus, aleluia, para tão somente Ele aqui, Ele está vendo se eu estou obedecendo ou não. E hoje eu quero dizer que debaixo do sangue de Jesus, estou casada para a glória de Deus, no gemido da dor, para a glória de Deus ali, me casei no religioso e me casei no civil. E estou agora, por misericórdia, fazendo parte de uma comissão, aleluia, fazendo a obra do Senhor, glória a Deus. Hoje eu creio no decreto dos céus, hoje eu creio da maneira que Deus fala, da maneira que Deus age, da maneira que Deus faz, porque o Senhor é Deus. Uma coisa eu digo, sabemos que muitas vezes dentro da casa do Senhor tem meninos querendo entrelar. Esse menino que eu estou a falar não é uma criança, é pessoas adultos, muitas vezes se passando por Deus. Mas eu digo uma coisa, quem é o dono do menino é Jesus. O dono do menino terá uma conversa com o menino, vai trabalhar na vida do menino, e o menino vai deixar de ser adulto, vai deixar de ser criança e vai ser um adulto. E muitas vezes também tem a carne querendo aparecer, querendo reinar no meio da casa do Senhor. Mas o dono da carne não é Jeová. Ele terá um encontro com a carne, ele trabalha na carne, ele cozinha a carne, ele lapida a carne, e a carne vai deixar de reinar. E se for Deus que falar, no dia, no tempo e na hora dele se cumpre. Eu não sei como é que está a sua situação, a maneira que a qual você está servindo a esse Deus santo, a esse Deus puro, a esse Deus tremendo, a esse Deus tão poderoso. Mas eu quero te dizer tão somente, hoje em dia, quem quiser brincar com Deus, que brinque. Quem quiser desobedecer a Deus, desobedeça. Quem quiser servir a Deus de toda maneira, que sirva. Quem quiser pegar os vasos de Deus, botar para sentar, que bote. Quem quiser pegar, botar para fora, que bote para fora da igreja. Quem quiser hoje em dia duvidar na profecia, duvidar, duvide. Quem quiser descrer que Deus não faz, descreia. Quem não quiser crer na profecia, não creia. Mas o sangue de Jesus há poder, me cubre a cada dia mais. Eu estou bem longe, bem distante dessa área, aleluia, para o nome do Senhor ser glorificado. Eu estou aqui, hoje em dia eu tenho contado esse testemunho, pessoas têm sido edificadas, pessoas que estavam
dentro desse quadro que a qual antes eu me encontrava, tem ouvido, tem procurado mudar, mas eu quero tão somente te dizer, tudo isso é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Hoje em dia eu estou aqui, um caco quebrado nas mãos do oleiro, quando ainda não estou curada. Para muitos não era para eu estar agora testemunhando, mas eu recebi uma ordem dos céus, quando ali o Senhor dizia que era para eu tão somente gravar e dar esse testemunho no leito da dor. E ai de mim se assim eu não obedecesse. E aqui eu estou obedecendo a voz do meu Senhor, porque eu prometi a Ele que ia obedecer. E se eu quero ter vitória, é necessário que ainda que alguém se levante, ainda que alguém me aponte, ainda que alguém me pedreje, ainda que alguém venha de encontro a mim, mas eu não tenho que olhar para um lado nem para o outro, mas tenho que obedecer tão somente à vontade do Pai. Não é fácil fazer a obra, não é fácil ter uma responsabilidade na casa do Senhor, mas eu quero dizer que Deus, Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você. Nós não escolhemos a Deus, mas foi Deus que escolheu a mim e escolheu a você. E quando Deus escolhe, está escolhido. Não sabemos nada, mas o professor é Jesus. E quando Ele quer, Ele chama, Ele escolhe, Ele capacita, coloca a obra nas nossas mãos, toma a frente, toma a direção, aleluia, nos ajuda e o nome dEle é glorificado. E Ele dizia tão somente: minha filha, esse testemunho é para o desobediente, é para aquele que está com o pé lá e outro caminho servindo de toda maneira, é para aquele que só tem promessa e está dizendo: Deus me livre que eu não quero. E para aqueles que estão na frente de uma obra e está dizendo: Deus me livre, eu vou entregar porque não suporto mais, quando ainda não é chegado o tempo. Aleluia. É muito difícil, irmãos. Quando Deus prometia a mim que ia trabalhar na minha vida, ia me entregar uma grande obra, eu disse a Deus que eu preferia a morte. E quando eu disse a Ele que eu preferia a morte, Ele disse para mim: mulher, tu me pedes a morte, mas eu te digo que eu sou o dono da vida. A tua vida me pertence, está na palma das minhas mãos, e vou eu ter um encontro, vou eu trabalhar na tua vida. E quando eu trabalhar na tua vida, o que tu vais passar, tudo o que tu vais passar é determinação minha. E para isso é necessário que eu faça assim, e vais tu aceitar a minha vontade e o meu querer de Deus na terra. Não vai ter homem da medicina, não vai ter remédio que vai te curar. Haverá um grande clamor na terra para que o Deus te dê vitória, mas somente no tempo eu vou te dar vitória. É necessário que tu passe para que tu saibas que eu sou. E somente eu, no tempo, vou fazer a obra na tua vida. Vais tu passar na mão do homem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tudo se repetindo, o mesmo processo. E quando o homem, ele te desenganar, disser: não tem mais jeito, porque só vai faltar o homem te colocar pelo avesso, e o homem não vai dar jeito. E quando o homem der a causa por perdida, quando eu ver que tu já estás da maneira que eu quero, no meu tempo de Deus, por misericórdia, eu terei um encontro contigo em uma madrugada, vou eu te operar, vou eu te dar tudo novo. E quando eu te der tudo novo, tão somente virá alguém dentro do teu lar a te fazer um convite, e uma grande obra vou eu entregar em tuas mãos. E se tu disser que não, vou eu inverter o quadro, e a UTI te espera. E lá dentro da UTI, toda turbada, pagarás tu o preço da desobediência. Quando tu muito chorar, gemer, te arrepender, ali eu vou te preparar e te levo por misericórdia, porque muito eu te amo e não vou eu te perder. Assim te diz o Senhor. Quando Deus ali falava tudo isso para mim, irmãos, e hoje em dia eu estou vendo as mãos de Deus estendidas sobre a minha vida, pois não tem sido fácil. São noites de tortura, noites muito difíceis, quando muito tempo eu fiquei ali estabilizada numa cama,
me alimentando pelas mãos de pessoas, tomando banho pelas mãos de pessoas, ali numa cama, num fraldão descartável, sendo cuidada pela mão de um e de outro, como um bebê recém-nascido. Quando muitos momentos eu achava que eu não ia ver mais um dia amanhecer, mas eu dizia a Deus que eu não ia suportar, eu dizia a Ele que era melhor que Ele me levasse, mas Ele dizia para mim: estás tu dentro da fornalha, estás tu gemendo, mas não é para a morte, porque é necessário que o meu nome seja glorificado através deste testemunho. E esse testemunho é o preço da tua desobediência. Então eu quero dizer tão somente que você escute, guarde no seu coração, procure obedecer, procure fazer a vontade do Pai. Não é fácil, é difícil, mas Deus, quando Ele escolhe, Ele capacita, Ele prepara, Ele faz como Ele quer, porque Ele é o Senhor. E para a glória de Deus, eu quero deixar tão somente a meditação de cada ouvinte. Deus, Ele está às portas, batendo em cada coração. Pois quando no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 19 e o 20, Ele diz tão somente assim: eu repreendo e castigo todo aquele que eu amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, cearei contigo e tu serás comigo. Que você fique para a sua meditação essa passagem de Apocalipse. Deus, Ele castiga, Ele repreende aquele que ama. Ser, pois, zeloso, que você venha zelar pela salvação da sua alma, que você venha zelar pela chamada que a qual Deus tem na tua vida, que você venha cada dia mais se arrepender dos seus maus caminhos, de cada palavra, de cada atitude, de cada pensamento, que a qual muitas vezes você tem orado, mas não tem vigiado na terra. Se arrependa. Deus está na sua porta hoje, batendo através desse testemunho. Que você venha tão somente abrir a porta do seu coração, aleluia, abrir a porta do seu coração, ficar com seus ouvidos atentos. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, você está ouvindo a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, cearei contigo e tu cearás comigo. Não faça como um dia eu fiz. Deus passou 3 anos falando comigo, me dando chance, oportunidade, e eu continuei no meu sono, eu faço, no eu posso. Eu não procurei a descer, eu não procurei a me humilhar, eu não procurei a me prostrar diante dele, pedir a graça, o socorro e a misericórdia. Mas hoje, de todo o meu coração, o Senhor sabe o quanto eu estou arrependida. Mas hoje eu digo para o meu Senhor: eu não sei o que Deus determinou para no tempo dele fazer na minha vida, mas debaixo do sangue de Jesus, eu digo para a glória de Deus: eis-me aqui debaixo do sangue de Jesus. Para muitos pode ser muito fácil, mas para mim é muito difícil. Mas a graça do Senhor tem me fortalecido, porque Deus tem me carregado em seus braços. Ele tem me carregado em seus braços, porque Ele me prometeu: aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E agindo Deus na minha e na tua vida, ninguém pode impedir. Se verdadeiramente um dia tu queres herdar a cidade santa, um dia tu queres herdar a terra que manda leite e mel, tão somente obedece ao Senhor, porque lá não tem lugar para desobediente. Quando eu paro e penso, eu digo: Deus, tu me tiraste de um lugar tão difícil, Deus. Me tiraste de dentro do espiritismo, da prostituição, do meio das drogas.
me escolhesse, me salvasse, perdoasse os meus pecados, me purificasse, desse um banho em mim com teu sangue, escreveste, Senhor, o meu nome no livro da vida. E quando chegou o tempo de tu querer algo de mim, eu olhei para cima, eu te pedi a morte. Eu não acreditava que tu se utilizava dos teus pequeninos para falar com outro pequenino. Meu Senhor, é muito difícil, mas eu creio, debaixo do sangue de Jesus, que vou eu ter a minha vitória, porque a vitória é para aquele que estará obedecendo ao Senhor. Não é fácil quando a gente procura obedecer a Deus. Se levanta os Tobia, se levanta os Sambalate, se levanta os Tomé que não crê, mas que eu, que você não vem olhar para os Tobia, para os Sambalate, não vem olhar para os Tomé, não vem olhar para um lado, não vem olhar para o outro, não vem olhar para trás, mas venha prosseguindo à frente, avante, e olhando somente para o alto, para o autor e consumidor da fé, que é Jesus. Que através deste testemunho, Deus possa estar falando ao teu coração. Deus possa abraçar a tua alma. Deus possa fortalecer as tuas forças. Deus possa reverter o quadro da maneira de tu pensar. Deus possa trabalhar poderosamente no teu coração. Deus possa fazer o querer e a vontade dele. Que você venha dizer: Senhor, não é fácil, mas eis-me aqui. Queres tu ser um vitorioso? Queres tu ser um abençoado por Deus? Diga ao Senhor: eis-me aqui, para a glória do Senhor Jesus. E quando eu falei sobre a situação difícil, o charco de lodo, que a qual o Senhor me tirou, para alguém pode ser difícil, porque ela falou nesta maneira, que Deus tirou ela de certo lugar difícil. Muitos não vão entender, mas muito aquele que tem família dentro do espiritismo, que tem família, às vezes filho, marido, parentes, dentro da prostituição, no meio das drogas, achando que já tem orado muitos anos, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Eu te digo, não desista, mas continue cavando poço, continue orando, continue jejuando, continue pedindo a graça, o socorro e a misericórdia de Deus, porque nem tudo está perdido. Há uma solução, há uma esperança, há uma vitória, e essa solução, ela é Jesus. Essa esperança é Jesus. Esta vitória é o Todo-Poderoso, que nunca perdeu em batalha. É o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Jeová Jireh, é o Deus das providências. É esse Deus que tem te prometido. O nome dele é Jeová. É Jeová. Agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém pode impedir que você possa continuar na brecha, na posição, na porta, cavando poço, pagando preço e esperando o dia, esperando o tempo, esperando a hora de Deus. Enquanto não chega o tempo de Deus na tua vida, vai pedindo força, vai pedindo graça, vai te prostrando, vai pedindo socorro, e o Senhor, Ele não te deixará sozinho, Ele não te deixará sozinha. Não importa a dificuldade, seja desprezo de família, seja a prova de pão, a prova de veste, a prova da perseguição, a prova da calúnia, a prova da porta de emprego fechada, a prova da enfermidade. Não te preocupa, para Deus não é nada, para você é muita coisa, mas você tem visto a graça de Deus derramando sobre a sua vida. E eu quero te dizer tão somente que a graça de Deus, ela basta a mim e a você. Peço que em nome de Jesus os irmãos
continue me ajudando em oração, porque irei eu enfrentar mais uma vez a 4ª cirurgia, e debaixo do sangue de Jesus, como ele já tem falado, esse testemunho é o volume 1, e verá o volume 2 depois desse outro processo que a qual eu vou enfrentar, e tudo isso é para o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus abençoe. Sou o Senhor, o teu Deus, sou o teu protetor, sou o teu fiel amigo, na alegria e na dor, porque tu te entristece, alegra o teu coração, te lembra que eu ainda te amo, sou eu quem te tomo pela tuas mãos. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão, nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda, eu fecho os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim, eu te escolhi e tu és meu. Quantas vezes nas horas de angústia tu chegaste a dizer assim: Deus, não estás me vendo, parece que é chegado o meu fim. Oh, não temas, porque eu sou contigo. Onde andares, contigo eu irei, e das tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembrarei. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão, nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda, eu fecho os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim, eu te escolhi e tu és meu. Volte agora mesmo para mim, eu te escolhi e tu és meu. Eu te escolhi e tu és meu. Deus te escolheu, Ele te ama e Ele te chama. Aceita Jesus
como Senhor e Salvador, Senhor da tua vida e Salvador da tua alma, e verás a glória de Deus em tua vida. Amém. Acabamos de ouvir o testemunho da irmã Mônica com o tema O Preço da Desobediência.